CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico. Olá, seja muito bem-vindo ao CBN Professional. Eu sou o Thiago Barbosa, da CBN. E eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor. Bom, o CBN Professional é essa parceria excelente entre o jornal Valor Econômico e a CBN, em que a gente debate carreira, negócios e conhece muita gente bacana do universo executivo. Bom, aqui você encontra dicas, como o Thiago falou, carreira, gestão e negócios, tudo para inspirar você. Bom, lembramos que a gente está em vídeo também, não só nas plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox, todos esses aplicativos de áudio, mas também em vídeo no Spotify e nos canais do YouTube da CBN e do Jornal Valor Econômico. Então, ajeite aí os seus fones de ouvido, aumente o som do celular, do computador, da sua TV, porque a partir de agora nós vamos aprender muito aqui sobre os desafios da liderança. Bom, e a nossa convidada de hoje sempre teve um espírito empreendedor. Ainda muito jovem, usou o dinheiro do trabalho como modelo para abrir uma confecção que, aos 17 anos, já contava com 80 funcionários. Depois, mudou de rumo, abriu uma loja de materiais elétricos, até que em 92 conheceu as lâmpadas fluorescentes nos Estados Unidos e decidiu trazê-las da China para o Brasil a um preço bem mais barato. E assim nasceu a FLC Lâmpadas, que se tornou líder do mercado. Bom, ao mesmo tempo, ela começava um trabalho social. No Natal de 93, ela reuniu amigos ali para ajudar famílias do sertão nordestino atingidas pela seca. A iniciativa, a ideia deu tão certo que acabou crescendo e dando origem a Amigos do Bem, uma ONG dedicada à transformação social por meio de projetos de educação, saúde, trabalho e também de segurança alimentar e infraestrutura. Bom, durante 20 anos, ela conciliou o comando da FLC com a expansão da ONG. Mas em 2014, mesmo com a empresa em alta, decidiu vender o negócio para se dedicar integralmente a Amigos do Bem, que hoje beneficia cerca de 150 mil pessoas em mais de 300 povoados do sertão nordestino. Bom, atualmente a ONG gera 1.600 empregos diretos e conta aí com o apoio de 11 mil voluntários. Reconhecida nacional e internacionalmente, a nossa convidada já recebeu prêmios como Empreendedora do Ano, Executiva de Valor e foi listada entre as mulheres de sucesso da Forbes e entre as 500 personalidades mais influentes aí pela Bloomberg Linear. É com muita alegria que recebemos hoje aqui no CBN Professional Alcione Albanese, fundadora e CEO da Amigos do Bem. Muito obrigado por estar aqui conosco, Alcione. Não, eu que estou muito feliz, quero agradecer demais esse convite, a CBN, Estela, Thiago, um prazer, viu? Uma honra poder estar aqui falando um pouquinho da minha história. Muito obrigada, viu, Alcione? Um prazer te receber. Todo nosso. Bom, Alcione, a sua história como empreendedora, né, começou, como a gente contou aqui, quando você ainda era muito jovem, né, que você decidiu montar a sua primeira confecção. E, além disso, você também já tinha organizado o próprio intercâmbio para os Estados Unidos aos 14 anos. Quer dizer, de onde surgiu esse seu espírito empreendedor? Conta um pouquinho como é que isso surgiu tão cedo na tua vida. Olha, eu acho que eu nasci muito determinada e muito diferente. Muitas vezes nós não temos assim uma explicação, né, de como somos. E eu acho que eu passei a minha infância toda observando as outras crianças e eu sempre me achando diferente. Enquanto elas brincavam de casinha, eu já queria ficar vendo o que eu podia vender, o que eu podia negociar. Eu queria já, desde pequena, minha própria independência. Imagine isso, né? Com 7 anos, 6 anos, eu acordava e ia dormir pensando como eu poderia ter a minha independência. E isso daí foi crescendo dentro de mim e logo cedo eu vendia, eu sempre conto essa história porque era demais, eu vendia, era uma época que a gente comprava no jornaleiro aquelas tabelinhas que tinham os nomes e aí riscava para você ter algum prêmio, né? Tipo uma rifa que você comprava pronta e eu pegava os presentes que eu ganhava, qualquer coisa que eu ganhasse, presente de aniversário, eu já via qual que eu ia poder rifá-los e ficava na porta dos meus vizinhos, olha, você não quer comprar uma rifa? Então, isso eu era muito pequena, né? Muito pequena. Eu sempre nasci com uma inquietude muito grande, com uma forma assim que a gente nem sabe como,
mas a vida foi acontecendo dessa forma. E quando eu tinha 14 anos, imagine, né? Eu vou falar naquela época, vão achar que eu já sou muito velha, né? De Mas jeito nenhum. não. Mas a verdade é que naquela época a gente não é que Estados Unidos estava nessa proximidade de hoje, né? Que Uhum. hoje não existe mais distância. Eu quis, porque quis ir para os Estados Unidos, porque eu soube de uma pessoa que tinha ido fazer um intercâmbio cultural, um exchange student, e eu quis. Mas assim, meus pais nem pensaram, eles nem sabiam, né, o que era isso. E eu arrumei tudo sozinha. Então, desde eu fui eu me lembro até hoje, eu era pequena, 14 anos, né, Aham. pegando o ônibus, indo até a Praça Vila Boinha, onde era lá o escritório, e eu morava na Zona Leste, né? Então, queria todas as informações, enfim, eu fui fazendo tudo até que eu já tinha uma família americana. O dia que eu apresentei para os meus pais que eu queria ir para os Estados Unidos, eu já tinha uma família americana. E a minha mãe, mas como você tem uma família americana? Mãe, eles já me responderam. Existe uma família em South Dakota, né, Dakota do Sul, Uau. já para poder me receber. Então, a vida foi sempre assim. Eu fui fazendo coisas que as pessoas da minha idade não faziam. E quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei com uma postura, né? É uma postura, imagina, você já é adolescente, convive com os jovens de lá, né? Que andava com bolso, com o pente no bolso do lado de trás e andando daquele jeito. Minha mãe, quando viu depois de um ano, e eu fiquei um ano. Eu falei que eu ficaria um ano e eu fiquei um ano. Hum. Eu consegui uma autorização, porque com 14 anos as pessoas não viajavam, mas eu consegui uma autorização especial para que eu viajasse com 14 anos. Uau. Então eu fui de lá. Você imagine que falar com o Nossa. Brasil era via telefonista. Então Nossa. você ficava do Ah. outro lado, olha, muitos vão lembrar do collect call. É. Let me Aham. collect call, né? E aí tinha que esperar o telefone tocar do outro lado. Agora, ali, você ficava 2 horas lá do lado do telefone para poder fazer essa ligação. E aí eu voltei dos Estados Unidos, voltei com uma postura não muito elegante, e minha mãe na hora me colocou num curso para que eu pudesse, da Christine Yufon, Olha só. pro, me colocou num curso para que eu pudesse voltar com a minha postura direitinha, né? Ah, e aí que eu estava curvada, e aí eu Ah, fui fazer o curso da Christine Yufon, e quando eu cheguei lá, era um curso que tinha muitas manequins. Uhum. E eu era magra, alta, e eu já falei, prospectei na hora. Eu falei, opa, tem uma oportunidade aqui tem aqui. uma Oportunidade aí. oportunidade, né? E eu comecei e de repente, quando eu vi, eu já estava, eu já estava conseguindo locais para desfilar, né? Eu sempre fui muito comunicativa, isso me Boa. ajudou muito, sempre. E aí eu estava lá. E aí você montou o seu primeiro negócio, né, que a gente contou aqui, né, a sua confecção, né? É, foi no mundo da moda que Foi lá é você por vislumbrou outra oportunidade eu ainda, né? comecei a desfilar, mas aí É. quando eu comecei a desfilar, eu na hora do almoço, enquanto as manequins ficavam fumando, eu ficava olhando, andando a confecção inteira, olhando ao corte, olhando a costura, sempre muito curiosa. E eu já, quando eu vi tudo aquilo, eu falei: "Espera aí, eu quero ser a dona da confecção". E eu já comecei a ter o meu olhar de empreendedora. Uhum. E então, aos 17 anos, eu estava já com a minha confecção e contratando as manequins. Caramba. E E como é que foi para conseguir capital para isso? Você precisava de algum investimento aí, né? Algum dinheiro, né? então você veja só, eu tinha ganho, eu fui ao longo dos anos, eu sempre fui muito econômica, né? Meus pais, tios, eles tinham uma mania muito grande sempre de dar dinheiro e aniversário, Natal, sempre tinha o Uhum. presente, era sempre recursos financeiros que eles achavam, eles sabiam que eu adorava, né? E aí meu pai, E que também não ele desperdiçava, né? É isso. meu pai me deu uma pequena ajuda e falou: "Olha, filha, eu não posso ficar investindo nisso, né? Nem sei como é isso". Eu falava: "Pai, não vai precisar muito. Por quê? Eu vou conseguir". Eu já tinha desfilado, né? Já 2 anos de trabalho, então eu já tinha feito o meu capital, fora todo o recurso da vida toda. Aham. Eu ganhava muito, porque eu tinha muitos desfiles como Uhum. manequim. Então eu já tinha o meu recurso. Meu pai me ajudou com muito pouquinho assim, só Uhum. para uma pequena colaboração.
E eu comecei conversando, comprando tecidos a prazo para Aham. poder vendendo com menos prazo. E eu fui começando com amigos. Eu sempre, como desde sempre, eu construí pontes. Isso sempre me ajudou muito. Então, mesmo na época que eu comecei a confecção, eu já era amiga de todos. Eu já era amiga do cortador, né, que falava, tudo bem, eu vou fazer os cortes sem cobrar para você. As máquinas que eu não tinha todas, aí vinha o pessoal da Portinhola, não, eu vou emprestar as máquinas, o tecido. Então foi assim, foi com ajuda, foi com trabalho, com ajuda, com muita economia que eu comecei. Foi conquistando confiança de um lado e clientes do outro, né. E como é que foi esse processo do outro lado? Então, eu mesma ia vender. Então eu me lembro que eu cheguei, na Pernambucanas, né, que era Uhum, grande, assim, sim. que a Ó, gente ainda o é, mas, era muito grande. Eu cheguei e eu levando um amostruário nas mãos, né, e a pessoa: "Tá, mas a sua confecção tem quanto tempo?" Eu falo: "Não, não tem tempo, mas olha, tem sucesso já nela. Vai dar certo, confie em mim. Você não precisa comprar muito. Faça uma compra pequena e você vai ver como eu vou entregar." E aí chegou o primeiro pedido de Pernambucanas, depois eu já ia na C&A falando: "Olha, a Pernambucanas Quis, né? comprou", depois eu ia na Marisa falando: "Olha, a Pernambucanas", e eu sabia que eu precisava ter um grande comprando, uhum. porque ele ia ser a minha O seu cartão de o meu visitas, cartão de né? visita para Uhum. abrir Ah, outras empresas. E era tudo eu pegava o pedido, eu saía para comprar o tecido, saía com as oficinas externas para poder costurá-las, e foi sempre assim. Eu sempre tentando dar um jeito e fazendo as coisas acontecerem. Agora você era muito jovem, né, então, assim, como é que foi a tua experiência de liderança, né, porque, né, com 17 anos, 80 funcionários, como é que foi para você exercer essa liderança? Qual era o desafio nesse momento? Eu fui treinada a vida toda, eu me treinei, né, a vida toda com essa liderança, porque desde quando a gente brincava de casinha, eu era o pai, a mãe, e eu já ia treinando com os meus irmãos, que eu mandava em tudo. Então eu já fiz esse treino aí desde sempre, né. Depois muito comecei a bom. querer mandar na mãe um pouco, no pai, e quando eu via, eu estava sempre assim à frente, dando algumas ordenzinhas. Não indico, né, não indico, porque a gente fala de liderança, nem sempre os líderes são mais, bem-sucedidos na qualidade de vida, né, porque Aham. É. acabam trazendo para si um acúmulo de É, atividades para o resto da extra vida tem essa normais. necessidade também de aprender a delegar, saber delegar, que é super É. difícil, né. E eu sempre fui, assim, muito observadora. Hum. E eu sempre observava como as pessoas eram. Então, chegavam os amigos da minha mãe, enquanto meus irmãos brincavam, eu sempre estava na sala escutando as conversas e vendo, e sempre fazia uma análise quem era o mais inteligente. Na minha mente era assim, quem será que é o mais inteligente? E eu ficava olhando e querendo me inspirar naquele que eu achava que era o mais inteligente. E isso me ajudou muito, porque eu fui absorvendo o mais inteligente, a maior inteligência de cada um, que era sob a minha Uhum. classificação, e eu colocava em prática na minha atividade, porque eu não tinha conhecimento do que eu fazia, né? Eu comecei, aliás, tudo sempre na minha vida, eu não comecei com uma base pronta. Eu fui realmente construindo essa base e fazendo acontecer, Quer dizer, aprendendo e fazendo ao mesmo tempo, né? aprendendo e Tipo fazendo ao mesmo tempo. uhum. Bom, eu queria ouvir também um pouco desse momento depois de virada, né, nessa jornada, né? Porque da confecção para uma empresa num ramo, numa atividade completamente diferente. Foi uma loja na Santa Efigênia vendendo lâmpadas que você conheceu lá fora. Como é que foi essa virada? E como é que foi Mu abrir mão da confecção também, imagina, né? Sim, porque você imagina que eu amava confecção, né, eu viajava para a Sim. Europa Aham. 3, 4 vezes por ano para trazer os Buscar modelos, para me referências. inspirar, então era beleza, né, era moda, era coisa bonita. E quando chegou veio o plano cruzado, eu tive uma proposta, mas uma proposta, assim, que irrecusável, e eu vendi. Depois que eu vendi, lógico que eu me arrependi. Porque eu amava
Sim. Você toma uma decisão olhando financeiramente, mas o seu emocional, ele fica extremamente abalado, né? Então, olha, eu tinha dias assim que eu quase que não saía da cama, assim, de chorar, de falar, meu Deus, o porquê que eu fui fazer isso? O porquê que eu fui fazer isso? Até, isso foi, eu vendi em outubro, até que janeiro, todas as confecções, tudo, sabe? Foi quando o segundo plano cruzado, quando em pouco tempo acabou, e aí tudo que valia 10 passou a valer 1, e Superinflação. foi Uhum. aquela superinflação que ninguém mais. Foi do 10 para o 1 e todas as empresas fechando, quebrando. Aí eu passei a agradecer a Deus, né? Aí eu já não ficava Sai na mais hora certa. chorando, eu ficava sorrindo e agradecendo a Deus que eu tinha tido essa, Nossa, essa grande sorte. Então, feito na hora foi a certa. venda da confecção que me trouxe um abalo emocional muito grande, porque eu amava, eu tinha construído tudo. E aí veio depois esse outro momento em que eu agradeci a Deus de ter tido vendido, né? Uhum. E eu tinha um amigo na rua Santa Efigênia, e eu via que lá todo mundo era muito próspero. Eu não entendia nada de fios, lâmpadas, mas lá eu via, todo mundo era próspero, e às vezes eu fazia a minha avaliação de inteligência, né? Oh, meu Deus! E eu achava que eles nem precisavam de muita, assim, uma capacidade muito grande, até intelectual, para que a coisa funcionasse. E eu me achei apta a realmente estar lá. Então, eu comprei uma loja muito pequena, imagina, 40 metros quadrados, 35, era muito pequena. Eu Uhum. já implantei um sistema de autosserviço, porque lá era, naquele tempo, as lojas na Santa Efigênia era aquela coisa do balcão que chegava, aquelas coisas tudo bagunçada, chegava para Aham. comprar, os balconistas, tal. Eu já quis mudar, trazer um sistema mais organizado, que a pessoa pudesse tocar no produto, e aí eu implantei então foi a Saindo do primeira loja, balcão para ir para gôndola. da Santa Efigênia que teve o autosserviço. E depois todas as lojas se tornaram autosserviço. Mas antes de eu ter a loja, eu fiquei 6 meses como diretora executiva do Clube dos Lojistas, que foi um convite que me fizeram. Por isso que eu me aproximei muito da Rua Santa Efigênia. Hum. Eu estava numa entre safra de decisões, falei, eu vou. E quando eu fiquei esses 6 meses, eu consegui trazer mudanças muito grandes assim para a Santa Efigênia, trouxe aqueles arcos, que é a Rua Santa Efigênia, e vendemos os patrocínios para a Philips, para eles. Então começou a entrar um recurso muito grande. Olha Depois só. colocamos uma segurança própria na Santa Efigênia. Depois saímos, capa da revista Veja, a Santa Efigênia tem segurança, né? Porque tinha aquela coisa de Aham, você ir. sim. Ah, Então, em 6 meses, eu fiz uma grande mudança em algumas coisas, com muita dificuldade, porque eram só homens, né? Então, eu como mulher, você chega, tem já que dar muitas braçadas para poder chegar aonde, pois aonde com é. facilidade o homem Uhum. chegaria. Você tem que ter muita resiliência. E eu muito firme, né? Sempre. E comecei, depois eu comprei a loja. E aí eu comecei a enfrentar outros problemas. Eu não entendia de materiais elétricos e a loja foi uma loja pequena, uma loja que eu comecei com os recursos da confecção da venda, mas muito econômica. Eu sabia que eu não podia gastar, porque eu teria que fazer o negócio andar, e algo que eu não sabia nem em que tempo que você consegue Aham, o ter o seu retorno. Aham. investimento, né, o seu retorno. Mas eu tive um problema, assim, que eu saía na rua, todo mundo mexia comigo: "Ô, dona Maria, o que você está fazendo?". Então, eu ficava Nossa. Ah, acuada, né, eu ficava acuada, porque eu falava: "Meu Deus, como é que eu vou fazer para poder mudar isso, né, e Uhum. fazer com que eles me ajudem?". Até que um dia eu acordei e falei: "É hoje que eu começo a mudar isso tudo". Comecei a ir de loja em loja, quando todo mundo ia me apresentar: "Eu sou Alcione, da loja da Codimel, eu preciso da ajuda de vocês. Eu cheguei e eu não vou conseguir ir para lado nenhum sem amigos. Então, por favor, torne Olha meu". só. Olha, olha só que ótimo. poucos Revertendo dias a história, eu né. Ah, consegui reverter. Eu consegui reverter e até hoje tenho grandes amigos. Que Grandes bacana. amigos. E como é que você foi bacana. para a China, né, que essa história é muito interessante. Conta um pouquinho como E- é que você descobriu ali a questão da lâmpada fluorescente, né? Exato. Então, eu com a loja e eu estava nos Estados Unidos numa das minhas férias e lá eu vi no Home Depot
uma lâmpada muito mais barata, mas infinitamente mais barata do que a gente comprava, né? E quando eu vi aquilo, eu vi Made in China. E tinha acabado de abrir as Aham. importações. Eu Aqui no falei, eu vou para a Brasil, né? China. Imagine que todo mundo, Alcione, pelo amor de Deus, Alcione, desde que você nasceu, você vem arrumando confusão, né? Aham. Porque você sabe, você começar a ser diferente, você sempre está arrumando confusão em algum Sai de lugar. uma, vai para É. outra, né? Sai de uma, vai para outra. Olha, agora, sossega, Alcione, sossega, sua loja está indo bem, você está crescendo. Não, mas eu quero mais. E aí eu fui para a China. Imagine eu na China. Em 1992, eu sou alta, cabelo enrolado, sozinha, chegando. Olha, literalmente, e todo mundo falando que eu não deveria ir. Literalmente, eu me sentia quase uma extraterrestre lá, Todo mundo porque olhando. todo mundo caíam de bicicleta. Eram 100 mil Eles carros tiravam para foto, 1000. né? Não, eles nem tiravam É, fotos, nada. Você Era um chegava, espanto, assim, era de um todo espanto, mundo. era eram um 100 espanto. mil bicicletas para 1000 carros, e eu ia andando, as pessoas caindo e olhando. E você não acredita, eu ia falando o tempo todo assim, sorry, sorry, desculpe, 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 porque eu não sabia o que fazer. E tudo muito, imagina, eu conheci uma outra China, É, né? a China Vocês naquela imaginem época, nossa. que você tinha uma pobreza, por isso quando eu vejo o nosso país, eu vejo que nós temos solução. E a solução não está distante de nós, porque o que eu presenciei tão poucos anos na China, era só pessoas na rua, era uma pobreza, era uma pobreza, era não vou dizer nem que era uma desigualdade, porque todos eram pobres iguais. Aham. Aqui nós temos a desigualdade, É. mas você não encontrava esse outro lado que no Brasil você encontra. Alguns locais tão Aham. bem sucedidos e os outros não. Lá não. Eu não tinha, as pessoas quase não falavam inglês. Fiquei num É. hotel, tudo o cardápio, tudo em chinês. Eu, aliás, emagreci um monte, algo positivo, né? Sempre de uma. E eu não conseguia nem ter informações Caramba. da lâmpada que eu saí do Brasil para encontrar. Mas como foi essa busca? Eu vou achar... Você pensou, É, vou lá achar uma Eu fábrica. achei que tivesse, como tem a Rua Santa Ifigênia, que eu entendi. fosse chegar e tivesse uma rua onde tivesse materiais elétricos. Mas Uhum. não tinha essa rua. Não tinha informações, não tinha alguém que Isso pudesse. era Xangai, Pequim? Isso eu fui para Xangai, eu fui para Hangzhou, eu fui para Ningbo, eu andei por lá. Você não tem ideia o que eu Procurando. andei por lá. Para Hong Kong, enfim, fui para todos esses lados. E não tinha, até que eu já estava 3 dias num quarto de hotel. Aí começa, né? As vozes. O que você foi fazer? Você não para, você não sossega. Ai meu Deus, eu vou ter que voltar e vou voltar com o fracasso de alguém que Aham. acreditou tanto que seria possível. De repente, eu olhei a Páginas Amarelas. Eu falo que a minha empresa começou pela Páginas Amarelas. Olha. Tinha uma Páginas Amarelas. Eu falei, será que é igual no Brasil? Peguei a Páginas Amarelas, desci para a menina da recepção, tudo fazendo mais mímica do que Aham. falando. Lighting, light, lamp, lamp. E aí ela, e começou a mostrar para mim. Aí eu fiz um fax. We are Brazilian Company, nós somos uma empresa brasileira interessada em comprar lâmpadas. Por favor, se você tiver lâmpadas, venha neste endereço, estarei no dia seguinte. No dia seguinte, ela mandamos mais de 200 fax. Via Páginas Amarelas com a ajuda da Olha, 200 recepcionista faxes. do hotel. Gente, que No legal. dia seguinte, eu na recepção, pedindo a Deus que aparecesse alguém. E começaram a aparecer muitos. Chegavam com os pacotes, mas não com a elegância de hoje, né? Sim. Eram Não- pessoas simples que carregavam as lâmpadas e ali eu me entusiasmei, encontrei as lâmpadas, encontrei o preço que eu queria, ainda baixei mais, negociei. Estava assim, o negócio da China. Acabei de fazer De, o ver- negócio da de China. verdade, né? Mas assim, como é que eles te encaravam? Porque a gente sabe que né, os chineses têm essa coisa, as mulheres, né? Se era difícil na Santa Efigênia, imagino na China, né? Para se Daquele impor tempo, né? para esses comerciantes. Como é que foi? Olha, eles eram tão tímidos e eles eram tão silenciosos e a gente tinha tantas dificuldades de comunicação
que o que eles estavam pensando, eles não conseguiram expressar. Entendi. E eu estava tão interessada no meu negócio, de que aquela lâmpada barata viesse para o Brasil e que eu pudesse vencer, que eu também não me preocupei com a diferença do que eles achavam numa negociação com mulher. Aham. Eu fiz as minhas compras, 333 mil lâmpadas, 10 containers, tinha feito todo o dinheiro que eu tinha, né, da loja, tudo que eu podia, comprei em lâmpadas, porque eu Bom. sabia que ali ia ser o meu De futuro. um só fornecedor ou foram vários? Comprei de 2 Dois fornecedores fornecedores. e as lâmpadas, fiz as embalagens, foram 5 meses de glória, de sucesso dentro, né? Ai, vocês não sabem, contava para todo mundo. Olha, você não sabe. E quando as lâmpadas chegaram, elas não funcionaram. Por que não Eu funcionaram? tinha pedido para que eu mandei para o Brasil para teste e eles tinham testado e não sei como no teste as lâmpadas funcionaram, era um problema do start. Então as lâmpadas não funcionaram. Meu Naquele Deus. momento você tem Caramba. uma decisão. Ou eu ficava com a derrota, com o fracasso, ou eu vendia tudo que eu tinha e voltava já com experiência. Eu tive, assim, passei muitas noites para tomar essa decisão, até que eu tomei a decisão, eu vou voltar. Eu aprendi, agora eu vou voltar. Eu vendi o único apartamento que eu tinha, peguei o dinheiro, porque eu já tinha perdido tudo. Voltei para a China, mas com experiência. Aí eles começaram a ver como é que é uma mulher brasileira Determinada. determinada Exatamente. negociando. A minha lâmpada, a FLC, ela passou a ter era a marca da qualidade, porque isso representava muito para mim. Qualidade foi o que quase que fez com que interrompesse todo o sucesso que eu poderia ter, prosperidade no negócio. Então, ela se tornou. Qualidade passou a ser primordial. E eu comecei a trabalhar qualidade. Mas nesta viagem que eu tive esse problema, um chinês, uma fábrica, pôs na minha mão uma lâmpada econômica. Aqui, quando eu olhei aquela lâmpada econômica, na hora eu falei, esta lâmpada vai substituir as lâmpadas incandescentes. Eu tive esse sentimento, uma visão na hora. E eu, então, comecei a trabalhar a lâmpada econômica. Foram as primeiras lâmpadas econômicas que chegaram no Brasil. Uau. Quando as lâmpadas chegaram, ninguém nunca tinha visto. E aí, como é que você vende um produto que ninguém nunca viu? E que promete um benefício em longo prazo, né? Um benefício a longo prazo, era incandescente, né? E aí eu comecei a ir em todos os meus clientes, como sempre, eu construo pontes, e eu sempre tinha muita proximidade com eles. Eles falavam, mas Alcione, por que eu vou comprar esta lâmpada que ninguém conhece? Porque, meu amigo, eu comprei. Agora você tem que comprar. Porque eu vou te perguntar, como é que eu vou vender esta lâmpada se não for através da sua ajuda? Tá bom, Alcione, olha, mas você põe ela aí, vamos tal. Enfim, as Que é lâmpadas. a lâmpada LED, né? Lâmpada ainda era Ainda era. econômica. Ah, tá. Foi a que substituiu as lâmpadas incandescentes. E olha só, nós tínhamos na época Osram, Philips GE e Silvani. Era só as Big Four. Você não tinha outra, era um monopólio das Tá. multinacionais. Então, quando começamos com a FLC, uma outra marca, os grandes, você acha que eles deram atenção? Imagina! É o que acontece. Muitas vezes, Subestimaram, hoje né? está aí, as startups. Todo mundo Olha fica de olho só. nas startups, todas as grandes. Hoje, Até compram alguma. sim, porque eles entenderam que a startup é uma lancha. É. E muitas empresas grandes, elas se tornam um transatlântico. Um Uhum. transatlântico para fazer manobras demora. Você veja as Onde é? fintechs, né? E os bancos. Acabou. Quem Você não- acreditaria? Você não consegue fazer manobras rápidas. E o mercado exige, ainda mais hoje, mais do que hoje, uma rapidez. Hoje é uma coisa, amanhã, com toda a velocidade, ainda tecnológica. Se você não for uma lancha, e se ainda estiver nos padrões de um transatlântico, né, de um navio, você não vai
Você não vai realmente conseguir. E nós começamos, e eles não deram atenção. As lâmpadas chegaram, começamos a vender as lâmpadas, aí começaram a vir a Philips, Osram, eles olhando e trazendo também as lâmpadas econômicas, Foram e atrás. aí veio o apagão. E vocês Ah, lembram do apagão? sim. Sim. As únicas lâmpadas, quem tinham as lâmpadas era a FLC. Eu ia fazer uma grande campanha com o Lima Duarte e eu tinha assinado um contrato de milhões de lâmpadas. Isso eu chamo de sorte, né? Eu chamo de Deus, muitos falam que é sorte, e pegou bem na época do apagão. Então, nós éramos as únicas a ter as lâmpadas e acabou a FLC tendo um impulso muito grande na época do apagão e nós já tínhamos uma base muito grande com os clientes e acabamos com uma liderança de 30, quase 40%, 38% de market share, as nossas lâmpadas. E aí trouxe, depois, quando começaram as LEDs, a primeira fábrica de LED para o Brasil, Aham, e isso tudo Foram vocês que acontecendo, trouxeram. a exato. primeira fábrica de LED para o Brasil, e Stella, assim, tudo isso acontecendo, eu falo na minha velocidade, eu nasci de 7 meses, as pessoas perguntam por que eu quero tudo rápido e faço tudo rápido, é simples, eu nasci de 7 meses, não sei quando vou morrer, quero fazer o máximo possível enquanto viver. É Tá uma ótimo, resposta, não muito é? bom. Essa é uma ótima resposta. Muito bom mesmo. Agora, a FLC acabou depois se transformando, então, num navio, num transatlântico, podemos dizer? Olha, ele tinha tamanho de transatlântico, mas o motor era de lancha. O motor era de lancha. A gente era muito rápido, nós éramos muito rápidos. A gente tomava decisões, né? Porque muitas estruturas grandes têm que passar por tantos departamentos para poder ter as aprovações num processo. E isso daí impede muito. A decisão demora, quando ela é aprovada, você já não tem mais o mercado, já está em outro momento, ou já um Quer dizer, não concorrente. precisa ter todos os dados na mão para tomar uma decisão, né? Não, hoje eu acho que vence a atitude. Vence a atitude. Você não pode hoje esperar, você tem que realmente se aprofundar no conhecimento, porque a gente sabe que não dá para ser raso em nada, não dá para ser mais ou menos em nada. O mais ou menos ele não vence, né? Você tem que realmente, usar um esforço, obter conhecimento, mas tem que ter uma atitude rápida, porque o mercado, se já era quando eu estava na operação difícil e necessitava hoje, então nem se fala, né? Tá aí E é a questão de se arriscar, né? Porque não ter medo, né? De tomar essa atitude ali em alguns momentos, eu né? sempre tive muita determinação e coragem e muita confiança e trabalhei muito, né? Hoje a gente não pode nem falar de trabalhar muito, porque não pode mais, né? Que a época da geração Workaholics. saúde. Eu sempre trabalhei muito, eu sempre tive muitas responsabilidades simultâneas na minha vida, né? Com filhos, eu tenho 4 filhos, criança pequena, Na, outra... entre aspas, aventura na China, você já era mãe? Já era mãe, já tinha meus filhos, e assim, casada, filhos, casa, e então tudo sempre indo junto, e você tem que ter um equilíbrio muito grande, né? Eu fui sempre muito presente com os meus filhos, apesar que viajava e estava fisicamente ausente. Em casa nós tínhamos um acordo, e temos até hoje, que quando estamos juntos nós prezamos a qualidade de convivência, então nós não se acendia a televisão, sem computadores, era para nós ficarmos juntos. Até hoje, eu falo todos os dias com os meus filhos, eu sei o que eles fazem, a gente tem aí uma conexão de amor e de vida, um acompanhamento, porque você não precisa estar fisicamente, né? Você tem que estar ligada à vida deles para que esse laço familiar ele não acabe. E criei meus filhos, mesmo com muito trabalho, sem culpa. Isso também me ajudou muito, criar sem culpa. Eu vejo executivos que se tornam assim, com sentimento, puxa, meus filhos, tal, e a culpa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que viajar. Esteja presente, traga qualidade de relacionamento, mas não carregue culpa, porque então é muito ruim. Você parece que está sempre devendo algo.
E eu nunca me senti que eu fiquei no caminho devendo algo para os meus filhos. Nós caminhamos juntos e sempre compartilhei muito a minha vida, do que estava passando, e eles sempre colaboraram com muita compreensão e ao meu lado me ajudando. Muito legal. Incrível. Bom, agora a gente vai entrar essa sua capacidade, né, de criar conexões e criar pontes ali. Como é que foi que surgiu ali a ideia do Amigos do Bem? A gente já contou um pouquinho aqui no começo do episódio, mas conta pra gente como é que foi que essa ideia cresceu de um jantar ali com os amigos? Como é que você chegou no sertão? Como é que foi É, essa trajetória aí? você sabe, quando a gente vai perguntando, é uma coisa muito louca, né? É uma coisa louca até para mim, é uma coisa que o coração responde, mas a lógica não. Eu sou paulista, minha família toda é aqui, mas eu falo que o bem se ensina, e eu aprendi a fazer o bem com a minha mãe, Guiomar de Oliveira Albanese. Nós crescemos tendo que olhar para o lado. Você ganhava um presente, você tinha que doar algo. Então, a cultura da doação, ela já fazia parte do nosso cotidiano, mas e ajudar as pessoas. E as mães das crianças das creches, que minha mãe sempre teve um trabalho social, elas falavam, em 92, 93, elas falavam: minha família está morrendo no sertão, uma grande seca, sem água. E era Natal, e eu falei: puxa vida, reuni 20 amigos e falei: gente, vamos fazer um Natal? E assim, pensando em nós, Natal, sabe, solidariedade. E aí nós fomos. E aí, quando nós chegamos no sertão, um sertão que nós nem sabíamos onde era, nós chegamos em Recife, achávamos que era lá, paramos até em Pitimbu, numa divisa com Paraíba, na praia. Falei: Aham. não, aí o pessoal: Gente, sertão não, não o é aqui. sertão não é aqui, fica para lá. E nós íamos pegando os caminhões com as cestas básicas que nós levamos, percorrendo quilômetros, quilômetros, aí acabando Verde, ia chegando Arco Verde, e lá estava. Povoados e povoados. Nós entrávamos nos povoados, as crianças corriam assustadas pelo mato seco, as mães com os olhos aflitos do que está acontecendo, que nunca ninguém havia chegado lá. Eles não sabiam que era Natal, não sabe, levamos o Papai Noel, tivemos que tirar, não, troca a roupa, porque eles não sabiam, assustados, não sabiam que era Natal, não sabiam que era o dia de Jesus, não sabiam nada. Sem água, sem energia elétrica, sem alimentos, com roupas rasgadas. E quando eu voltei, eu falei: a pessoa, isso foi em 93. A pessoa que foi não é mais a que voltou. Eu era uma outra pessoa. Em poucos dias, tudo aquilo havia me transformado, e eu não poderia mais sentar na mesma cadeira. Eu me levantei um dia para ir para o sertão, e o lugar que eu achava que era o meu lugar da vida não era mais. Era outro lugar. E aí nós passamos a tomar, eu falo sempre essa coisa: indignação foi uma indignação, indignação ela tem que vir com ação. Mais uma vez, com atitude. Uhum. E eu comecei, junto com meus amigos, fomos em 20, fazer campanhas. No final do ano, nós éramos em mais de 100 e começamos a ir todos os anos. Mas de 100 Natal, pessoas juntas? 100 pessoas E para o viajava, sertão. todo mundo ia. Saíamos, pegávamos o avião, até chegávamos em Recife, Juazeiro do Norte, Alagoas, e aí íamos. Eu levava meus filhos pequenos, ficavam em cima das cargas comigo. Eles foram construindo junto, e nós fomos sonhando junto com algo que nós queríamos que fosse diferente dentro do nosso país. Essa viagem trouxe uma profunda transformação e um compromisso. Eu hoje digo que eu assinei um contrato com Deus. Eu entendi que o que eu estava fazendo era um contrato que eu havia assinado com Deus. E que, lógico, que eu não li as cláusulas, né? Você lê que muita cláusula é igual bula de remédio. Se Aí você lê, você você não não vai. toma, Toma, né? né? É assim, eu vi que não é fácil, mas eu me comprometi nessa minha existência a ir até o fim. Durante 10 anos, nós fomos mapeando todos os anos, Natal e Ano Novo, não tinha festa, não tinha Réveillon, era em cima dos caminhões, com mais e mais voluntários, já íamos para 500, 1000, eram muitos que nós íamos nos dividindo para essa viagem. E depois de 10 anos, que a gente já tinha conhecimento, já tínhamos mapeado tudo, que nós falamos: bem, não seremos mais um Papai Noel,
vamos começar a transformar a vida deles. Foi uma outra fase. Eu lembro que eu reuni meus filhos, Estela, Tiago, vocês não acreditam, para um jantar. E eles então acharam que era para eu ia falar que estava grávida de mais um filho, que eles iam ter mais um irmão. Aí sentaram tudo que eu falei que eu queria eles arrumadinho, que era uma coisa muito séria que eu ia conversar. E na verdade, eu ia estar falando para eles que eu queria o apoio deles para que que nós pudéssemos juntos assumir, transformar as vidas, não ser apenas um Papai Noel. E que eu precisava deles, e que eles teriam milhares de filhos, de irmãos. Uhum. E todos eles aceitaram, fizemos até um acordinho assinado. Olha só. Não, desde pequeno, a minha família adora reunião, a gente adora reunião, tudo é com reunião. Desde 6 anos de idade, tudo a gente se resolve, discussão de irmãos, problemas, tudo com reunião. Eles pegam o papelzinho, a caneta, agora já está já com o celular, né? Anotando no note. Mas eram que eles iam ter muitos irmãos. E aí começamos a construção de uma nova fase de transformação do projeto Amigos do Bem. Mas Bom. nesse começo, Alcione, você ainda estava com a FLC, né? Sim. Como é que foi conciliar, né? Então, Foi Porque, quanto tempo, né, quanto esse tempo? trabalho conciliando os Olha dois só. ali? E como era dividir o tempo ali? você imagine que foram mais de 12 anos que eu 12 anos. conciliei Uau. a empresa com o projeto social. Isso, muitos executivos, muitas pessoas falam, puxa, Alcione, olha, eu tenho que primeiro, eu sei que eu vou fazer isso, mas eu tenho que primeiro ver minha empresa ou minha profissão, e a pessoa deixa sempre para amanhã, porque acha que ainda não é tempo. Eu conciliei 4 filhos, família, marido e uma empresa complexa demais. A FLC era na China, nós tínhamos 13 fábricas, 8 fábricas exclusivas, desde Uau. o componente era a FLC, vocês imaginem, 8 fábricas algo completas. completas, até o componente. Você imagine que era um produto que você tinha que ter qualidade. É diferente de você comprar um copo, se não vai dar, tá ótimo, mas você tinha que ter qualidade, tinha que ser tecnologia, Uhum. difícil. Tinha filiais em todo o Brasil. E para você manter uma liderança na frente das multinacionais, é você pedalar na subida e sem olhar para trás. E no meio disso tudo, um projeto nascendo, um projeto crescendo e tendo que ter a sua dedicação. E conciliando voluntários com trabalho, com tudo que a gente ia fazendo e realizando nesses anos. Foi muito difícil, mas foi possível. Eu acho que eu tirei um pouco do tempo de descanso, tive que renunciar, como até hoje renuncio algumas coisas, mas por um propósito, por algo que nós acreditamos e que eu acredito demais, que nós estamos aqui nessa vida de passagem. E que se nós não deixarmos algo que vá além de nós, eu digo que ninguém vai ser, eu gosto quando Cortella fala que eu não quero ser famoso, mas eu quero ser importante. E o dia que eu não estiver mais, que eu faça falta. Nós não vamos fazer falta, ninguém vai lembrar realmente da nossa conta bancária, do grande executivo que status fomos. do cargo, Tanto né? é que o grande executivo mudou, saiu um CEO daqui, foi para lá, a pessoa já nem lembra. Então nós temos que entender que as nossas marcas, elas não vêm do nosso sucesso, de nossas conquistas materiais. Ela vem daquilo que nós deixamos como amor, como O solidariedade. impacto, né, que a gente Esse é o causa nessa impacto na vida, né? vida das pessoas. Uhum. E foi conciliando tudo até o ano de 2014. E foi ficando muito difícil, porque depois de 10 anos nós começamos construindo as cidades do bem, né? Uhum. Tirando as pessoas, sabe, Estela, das casas de barro, que viviam sem água, e levando para cidades. E começamos a plantar caju, porque nós sabemos que você tem a educação é a base. Mas e o passo seguinte? Como é que faz? Não tem aquilo, em Rio Seco não se pesca? Uhum. Muita gente fala, né? Não, as pessoas falam, tem que ensinar a pescar. E eu respondo, em Rio Seco não se pesca. Então, muitas pessoas falam isso, mas espera um pouco. Qual é a condição que nós estamos dando para que a pessoa consiga prosperar, consiga realizar? E eu falo que é como se
se você está dentro de um poço, você não sai do poço sem que alguém lhe dê as mãos. A verdade é essa. Não. Tem a situação em que as pessoas vivem, principalmente no sertão, onde está a maior concentrada, uma pobreza do nosso país, onde eles enfrentam uma pobreza secular, os bisavós, tataravós. E por que eles foram para esse deserto? É o semiárido mais populoso do mundo. Por que eles estão lá? Falam que Deus não criou a miséria. Deus, como permitiu? Deus não criou a miséria, foi o descaso dos homens. Eles foram, os indígenas, os quilombolas, foram indo para sobreviver. Quanto mais para dentro do nada, é onde eles poderiam ter vida. E lá foi ficando. E hoje eles estão lá, pais analfabetos, onde nós atuamos, quase 80 e tantos % de analfabetismo. Quando você olha o Sul, é 2%. Então é um contraste. E nós começamos, então, a mudar tudo isso. Bacana. Bom, depois desses 12 anos atuando junto, veio a decisão de focar apenas nos Amigos do Bem, né? Esse era o objetivo principal? Ou teve aí uma oportunidade de um bom negócio com a empresa? O que veio primeiro? Eu já vinha construindo dentro do meu coração, na minha vida, essa já trazendo para a minha vida isso que estava no contrato de Deus, né? E eu já fui me preparando para isso. Porque algo que você cria como a FLC e como você tem uma empresa próspera, né? Líder de mercado, nunca tive um empréstimo. Você imagina uma coisa dessa? Uma empresa que trazia mais de 100 containers todos os meses, quase 10 milhões de lâmpadas, iluminando o Brasil, quase todos os meses. E você vê, é muito difícil você se apartar do sucesso. É muito difícil. Vocês não sabem como o material pesa. Você tem que estar muito convicto daquilo que você quer fazer como propósito de vida. E foi uma decisão muito difícil. Eu fui construindo dentro de mim essa segurança. Em 2014 não tinha mais como. Os Amigos do Bem estavam crescendo, as escolas, as fábricas, as famílias aumentando. Já em 3 estados, mais de 300, eram menos, né? Na época eram 150 povoados, hoje são 300 que nós atendemos. E eu tomei a difícil decisão, que foi vender a minha empresa para poder me dedicar voluntariamente ao projeto. Então, hoje, eu vendi minha empresa. Quando eu assinei meu contrato, o contrato está até hoje borrado, porque eu assinei chorando. Era algo que eu amava. Nós fomos procurados por um fundo interessado. Nós nem chegamos a procurar, nós fomos procurados. E ali eu achava que já era o chamado, né? E agora, o tempo é esse. E não dava mais para esperar. Assinei a venda da FLC e passei, então, a transformar, a montar uma outra estrutura para os Amigos do Bem. Então, de 2015, não 14, porque eu vendi, a venda foi em julho, teve que as organizações, tudo, mas de 2015 para cá, foi a grande mudança dos Amigos do Bem, toda a estrutura. E hoje nós somos um dos maiores projetos sociais do país. E aí você voltou para aquele seu momento, né? Que você foi lá, batendo nos clientes, no Pão de Açúcar, jogando o Amigo do Bem para todos os lugares, né? Então, voltou você para já aquele... entendeu, né? Entendi. Aí eu comecei a bater na porta, Estela falava assim, meu amigo, agora não é mais lâmpada. Agora não é lâmpada, não é confecção, mas olha... Agora o que eu preciso da tua ajuda é para que nos ajude a ajudar. Porque nós sabemos que a educação é a base. Tanto é que nós temos nas nossas escolas e centros de transformação, nós temos um dos melhores IDEBs, né, que mede a educação no país, 9,2. Estamos entre as 10 melhores escolas do país. Só para ter uma ideia, São Paulo, acho que o melhor IDEB é 6,5. E estas crianças, nós vamos buscar todos os dias a 30 quilômetros de distância. Moram em casas de barro, sem internet, pais analfabetos. Eu digo que a gente faz um trabalho quase de herói para poder levar. O que nós
não conseguimos tirar todas as pessoas de casas de taipa e nem da falta do quase tudo, mas a gente pode preparar as crianças para que elas possam romper esse ciclo de miséria e possam ter uma oportunidade. E para elas terem oportunidade, elas precisam ter um ensino de qualidade. Então, é a base do nosso trabalho, é a educação. Só que o passo seguinte, hoje nós temos as crianças que corriam no Mato Seco, nós temos hoje mais de 600 jovens com faculdade, 95% da nossa equipe dos centros de transformação são as crianças que corriam, são já os multiplicadores do bem. Estamos agora construindo um novo centro de transformação para mais de 2.000 crianças, no meio do nada, difícil. E quem serão as pessoas que vão estar à frente? As próprias crianças que um dia corriam no Mato Seco. Então, nosso projeto hoje, ele já se multiplica pelas mãos deles e as nossas fábricas. Nós sabemos que se não gerar trabalho, olha a responsabilidade das empresas, a colaboração que o nosso país precisa é de que tenham mais corajosos, mais pessoas determinadas, mais pessoas com atitudes para realmente gerar o trabalho, para gerar uma transformação para o nosso país. O que nós precisamos é de trabalho. Só o trabalho, a educação como base, mas o trabalho para tirar sairmos deste ponto de desigualdade. Por isso que Amigos do Bem não pode se concentrar só em uma área de atuação, ele precisa atuar em mais lugares. Né? Temos 15 unidades produtivas, hoje é a castanha mais vendida do Brasil nas grandes redes. É isso aí. Estamos em todas as grandes redes, GPA, Pão de Açúcar, Extra, Carrefour, assim, muitos clientes que generosamente abrem as portas, mas também colocam a castanha, a melhor castanha, porque a qualidade, vocês viram que a qualidade me persegue, né? E eu acabei tendo como prioridade. Se é lâmpada, se é castanha, tem que ter qualidade. É muito boa a qualidade dos nossos produtos. Nós passamos por auditorias, né? E o nosso projeto, olha, nós somos auditados desde 2016 pela EY, né? Pela Ernst Young. E nós somos um case. Como uma instituição, né? Uma ONG, consegue ter tantos processos. Hoje nós temos tudo mapeado, a nossa TI é algo assim impressionante, é através de voluntários. São 11.000 voluntários que nós temos no nosso grupo de trabalho. Eu só estou à frente. Nossa, Thiago, o papo está ótimo aqui. Posso só fazer mais uma viajou. pergunta aqui? Tudo bem. E assim, vamos lá. É o seguinte, para quem ouve o CBN Professional, que essa questão de gestão, queria entender qual que é a diferença entre ser do ponto de vista da gestão, o CEO de uma ONG com esses objetivos tão claros, tão interessantes, esses resultados, e de uma indústria de material elétrico, por exemplo? Como que atua em cada setor diferente? Sim, tem uma grande diferença. Quando você é CEO de uma empresa, né, se você tomar decisões erradas, você vai afetar a lucratividade, o resultado da empresa. Quando você fala de uma ONG, eu digo que a responsabilidade ela é triplicada, porque você está falando de transformação. 100% de tudo se reverte para as pessoas. Eu sempre falo que errar na minha empresa, na FLC, eu perdi o meu dinheiro. Agora eu trabalho muito mais para não errar, porque você tem a doação das pessoas que confiam na capacidade de gestão e você tem as pessoas que precisam do resultado do seu acerto para a sua transformação. Bacana. Muito bem. Muitas lições, hein, Stella? Muitas. Nossa, tá ótimo. O papo é difícil, né? A gente mudar. Mas, para fechar essa primeira parte, em linhas gerais, se você tivesse que dar uma dica, um conselho para alguém que está começando em cargo de liderança hoje, qual seria? Que comece uma liderança humanizada, que tenha o olhar humano, porque tudo parte de gente. E as pessoas fazem uma grande diferença no resultado de tudo. Então, que possa não apenas vê-las, mas senti-las e entender que quando a pessoa está conectada, ligada, e ela se sente querida, ela se sente reconhecida, ela vai trabalhar com
com muito mais empenho e o resultado será muito mais positivo. Muito bem. Bom, e queremos mais dicas. Bom, e agora a gente quer saber um pouco mais, né, da Alcione Albanese quando ela não está trabalhando. Como é que desliga do trabalho ou nunca desliga? Eu consigo desligar. Quando eu não estou trabalhando, eu estou brincando. Eu sou muito alegre e assim, eu brinco com os meus netos, tenho 7 netos, eu brinco com as pessoas, eu me divirto com a vida. Eu sou uma pessoa que, apesar de ter muitas responsabilidades, eu levo a vida de uma forma leve, de uma forma feliz. Uhum. Então, assim, eu falo ser feliz, independente de ter todas as coisas indo bem, eu acho que não é, eu ter tudo indo bem para estar feliz. Alegria é algo, para mim, eu coloquei na minha vida como ela faz parte, ela tem que fazer parte do meu dia a dia, independente dos problemas. Então, eu sou uma pessoa alegre e a alegria traz acho que um caminho de felicidade. Com os netos, por exemplo. Com os certamente netos eu é o brinco que mais demais. traz alegria. Os netos eu brinco demais, levo eles para o sertão, todos, e já começo a envolvê-los também. Nós somos responsáveis, né, por aquilo que ensinamos para os nossos filhos. Muito legal. Alcione Albanese, fundadora e CEO da Amigos do Bem, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no CBN Professional nesse episódio da 10ª temporada. Um grande abraço, obrigado demais por ter trazido tanto conhecimento para a gente. Eu agradeço demais e eu queria só deixar uma frase do nosso lema. É assim: se não posso fazer tudo o que devo, devo ao menos fazer tudo o que posso. É isso que a gente isso segue aí. na vida. E Boa. Muito precisa obrigada, de mais viu, pessoas fazendo bem. Super inspiradora aí a tua participação. Muito obrigada, foi um prazer. Todo nosso. Muito obrigado, Alcione Albanese, fundadora e CEO da Amigos do Bem. E Stella, obrigado por ter estado conosco aqui nesse CBN Professional, 10ª temporada. Mais um episódio muito bacana para o nosso ouvinte, né? Obrigada a vocês. Estamos Muito aí para legal. mais um. Boa, até a próxima. Legal. Bom, agora vamos ficando então por aqui, né? Nesse episódio da 10ª temporada do CBN Professional. Se você gostou desse episódio, se tem críticas, sugestões, por favor, mande e-mail pra gente. Tem o e-mail aqui, o cbnprofessional@cbn.com.br. Se você quiser saber mais sobre o assunto que a gente abordou hoje aqui, certamente o Jornal Valor Econômico tem muito mais conteúdo para você. Lembrando que os trabalhos técnicos desse episódio são da Débora Gonçalves, a sonorização do Cláudio Antônio, o roteiro e a produção desse episódio foram feitos pela Estela Campos, pela Bárbara Nor e Ellen Menezes. Eu sou o Thiago Barbosa, nos encontramos então no próximo episódio, numa próxima oportunidade do CBN Professional. Até lá!